Amém? Mateus 4, do 1 a 11, diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar na alguma pedra. Mas respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Essa foi uma leitura sobre a passagem de Jesus, quando o próprio Espírito o leva ao deserto e ele é tentado pelo seu inimigo, o diabo. Porque a gente iniciou lendo sobre essa passagem, eu quero falar um pouco hoje a respeito de que nós não podemos dar lugar ao inimigo. Nós devemos vigiar com o nosso adversário, pois o nosso adversário ele não brinca de ser adversário, da mesma forma que nós não devemos brincar de ser cristãos. Obrigado. Nada melhor do que a gente poder ler a quem foi tentado pelo inimigo, a quem teve que lidar cara a cara com o seu próprio inimigo. A gente não vê Satanás, a gente não vê o diabo, mas nós sabemos que ele opera e trabalha. Os seus demônios também operam e trabalham por ele. E sendo assim, devemos aprender com a palavra que nós não podemos dar lugar ao inimigo. Recentemente, eu passei por um momento difícil na minha vida, no meu casamento, na minha vida espiritual, ao qual eu acabei dando lugar a Satanás, ao qual eu abaixei a minha guarda. E quando eu abaixei a minha guarda, quando eu abri e deixei a minha casa aberta sem a proteção, ele veio, entrou, e ali ele teve a ousadia de bagunçar tudo. Ao ponto de eu não me reconhecer mais como um cristão, como eu era. E isso fez com que eu aprendesse, sofrendo, passando aquele momento, fazendo pessoas sofrerem, porque quando a gente toma decisões ou pensamentos nos levam a fazer coisas que nós não imaginamos, pessoas também sofrem por nós. Irmãos sofreram, família sofre. E tudo isso ao ponto de eu ter dado brecha ao meu inimigo. Pois a palavra diz que ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, ao ponto de só esperar um momento para nos tragar. E quando nós abaixamos a nossa guarda, quando nós não vigiamos, quando nós não tomamos o maior cuidado, não estou falando aqui dentro, estou falando lá fora, irmãos, porque ser cristão aqui dentro é muito fácil, nós estamos obedecendo o que a palavra diz aqui dentro, mas lá fora é onde o inimigo está esperando a gente, é onde a nossa, como posso dizer, é o nosso campo de batalha, onde a gente tem que estar pronto todos os dias. Pois ele não cansa, ele não desiste, ele não se desanima, ele não tem um momento de fraqueza, ele não tem um momento dele pensar assim, hoje eu não vou tentar ele, hoje eu vou deixar ele em paz. Não, ele não pensa dessa forma. E quando nós pensamos que estamos fracos, desanimados, estamos cansados, até pensamos assim, eu vou largar tudo, eu vou desistir de tudo. Jesus não veio até agora mesmo? É onde ele escuta, é onde ele já estava preparado, e é onde ele vem para tentar fazer aquilo que ele já planejou fazer com nossas vidas.
E dentro disso, eu passei por este momento onde Satanás bagunçou a minha vida. E claro, a decisão de não deixar mais ele fazer isso também se torna de nós. Porque Jesus, ele está o tempo todo de braços abertos, esperando com que a gente tome a decisão correta. Negue-se a si mesmo, tome a nossa cruz e o siga. É isso que ele já deixou claro para nós. Então, com isso eu aprendi e lembrei da passagem de Jesus, que a palavra diz lá em Efésios 4:27, não deis lugar ao inimigo, não dê lugar a Satanás, porque quando nós demos lugar a ele, ele entra e ele bagunça. Irmãos, eu acho que eu nunca pensei como é uma cabeça de uma pessoa quando a gente fala que ela está desviada, mas ao momento que eu tomei a decisão de não querer mais Cristo, de não querer mais ceiar, de não querer mais estar na presença de Jesus, onde eu abandonei Cristo, eu entendi como que é o pensamento de pessoas que tomam essa decisão. Porque você não pensa mais nas coisas que são dos céus. Você começa a pensar nas coisas que são terrenas. E dentro disso, o inimigo, ele vai trabalhando com mansidão sobre a tua vida. Porque você já deu lugar para ele. Ele já entrou. Dali ele já começa a fazer você não fazer mais aquilo que você fazia para Cristo. Seus pensamentos mudam, suas opiniões mudam, seus caminhos mudam, suas amizades mudam. E dentro disso ele começa a tragar. Ele é silencioso, ele não vai te falar o que ele vai fazer, ou ele não vai te mostrar o plano dele, mas ele vai fazer na mansidão. E é onde, quando a gente menos espera, a gente está cada vez mais se afundando. E qual é a determinação de se afundar desse jeito? A gente já sabe qual que é. Então, irmãos, Jesus, ele foi tentado pelo inimigo, mas ele não deu brecha, ele não deu lugar ao inimigo. Então, não é só um conto, mas é um grande exemplo que nós devemos seguir, que é um exemplo que nos traz a ver e reconhecer que Jesus, ele mesmo sendo um homem nessa terra, ele não deixou de ser tentado por Satanás como a gente é todos os dias. Agora eu fico imaginando, e eu faço uma pergunta aos irmãos, e se Jesus tivesse dado brecha a Satanás, o que seria de nós hoje? Se Jesus tivesse aceito os manjares que Satanás fez a ele, o que seria de nós hoje? Será que nós estaríamos hoje na graça? Então, Jesus, ele rebateu as tentações com a palavra. E quando o inimigo entendeu que lutar contra alguém que já conhecia a palavra era difícil, ele utilizou da mesma palavra para tentar. E eu volto a repetir, a gente não deve dar lugar, a gente não deve abaixar nossas guardas, a gente não deve abaixar a forma de trabalharmos para Cristo, de estarmos com Cristo. Não é só no primeiro dia da semana, mas são todos os dias que nós devemos lutar e estar perto de Cristo, porque quanto mais perto do fogo você está, menos frio você passa, mas quanto mais longe do fogo você estiver, o frio ele pode te matar. Trazendo isso ao mundo espiritual, quanto mais longe de Cristo, mais fácil somos de presas para o nosso inimigo. Então, essa passagem, ela traz um aprendizado, como Cristo, ele não deu lugar ao inimigo, e nós devemos também não dar lugar, mas aprender com Cristo que devemos em tudo rebater com o nosso conhecimento da palavra de Jesus. É isso que Jesus nos ensina. Dar legalidade ao inimigo no contexto espiritual significa permitir que forças malignas ou influências negativas tenham acesso ou influência sobre a nossa vida. Em João 14:30, Jesus disse: já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Se o inimigo não tem nenhum direito sobre Jesus, ele também não tem sobre nós que estamos nele. Pois somos o corpo de Cristo. E como o texto lido diz, não deis lugar ao inimigo, ou seja, o diabo só pode ter lugar em nossas vidas se nós permitirmos, abrindo portas, abrindo as janelas, deixando a nossa casa aberta para ele entrar.
O que você faria se pudesse, assim como se olha no espelho, olhar para si e ver que está algo errado, ou você está dando lugar de alguma área da sua vida para o seu inimigo? Que conselho você se falaria? Isso é um quebra-gelo para a gente parar e pensar. Da mesma forma que nós vamos até o espelho, nos olharmos, se arrumar, ver se está de conforme a gente quer que esteja, né, conforme as pessoas vão olhar, mas antes a gente mesmo se olhar. Se a gente pudesse ver para dentro de nós e falar assim, cara, eu estou dando brecha nessa área, eu estou dando lugar nessa área, eu não estou vigiando nessa área, eu não estou tendo cuidado nessa área. Qual o conselho que nós falaríamos para nós mesmos? Hoje foi dito, né, ali no estudo dos jovens, que devemos ter o maior cuidado com conselhos para dar e também para receber. Para dar é o mais difícil às vezes, porque quando a gente chega para o nosso irmão para falar algo que a gente está vendo que ele não está fazendo corretamente para Cristo, e dessa forma ele pode se afundar, ou cair em pecado, ou errar, ou até mesmo se afastar do corpo, é muito difícil, porque muitas das vezes a gente não sabe qual a forma que ele vai aceitar essa palavra, ou como a palavra diz, a repreensão, né? Foi isso que foi dito hoje. E eu refletindo sobre isso, eu coloquei até dentro dessa mensagem, que realmente, quando a gente olha para si mesmo, às vezes é difícil de nós falarmos para nós, ei, você está errando por esse caminho. Você está tomando essa atitude, esse pensamento, essa fala, essa decisão está errada, não está coerente a palavra. A palavra diz que há uma guerra entre o espírito e a carne. E a qual a gente mais alimentar é ela que vai prevalecer. Então a nossa carne, ela é pecaminosa. Ela não quer nada que vem do espírito, mas tudo que seja ao contrário é o que ela quer. Então quando Jesus sentiu fome, após ele passar 40 dias no deserto e foi tentado pelo diabo, a primeira coisa que o diabo ofereceu para ele, que o diabo já sabia que ele queria, que ele precisava, porque ele necessitava, porque ele estava em carne, era pão para comer, era comida. Então, o inimigo, ele sabe, irmãos, o que a gente às vezes necessita no momento de uma fraqueza. Ele sabe, porque ele fica ao nosso derredor. Ele fica o tempo todo nos vigiando, tentando somente o momento para o qual ele sabe que talvez a gente possa, se não vigiarmos, dar a brecha, ele vem oferecer os seus manjares. Então devemos ter cuidado. É algo que é todos os dias, não é só no primeiro dia da semana, não é só na segunda-feira e na terça-feira eu vou tirar um descanso, não é. É todos os dias da semana. É todas as horas, é todos os momentos, os minutos. Da mesma forma que nós aprendemos com a palavra que devemos estar preparados, porque quando Jesus voltar, nem ele mesmo sabe, a não ser o Pai, qual é o dia, qual é a hora, qual é o mês, qual é o ano, qual é o século, qual é a geração. Nós e eles não sabemos, mas Deus sabe. Se nós não tivermos, irmãos, preparados, e no momento que a gente menos esperar Jesus voltar e a gente não estiver ali preparados, a gente já sabe o que pode acontecer. Então, da mesma forma que a gente se prepara para a volta de Cristo, devemos todo dia estar preparado para as ciladas do inimigo. Devemos estar preparados para quando sairmos daqui, saber que a qualquer momento ele vai nos tentar de uma forma que vai tirar nossa paz, vai fazer a gente falar coisas que não devemos, pensar coisas que não devemos, tomar atitudes que não devemos. E às vezes, dentro desses pensamentos, falas e atitudes, podemos pecar contra o Pai, e muitas das vezes se afastar de Deus. Eu reconheci que sem Deus eu não era nada. Eu reconheci que longe de Deus eu não tinha nada. E depois de eu reconhecer, eu falei assim, eu preciso voltar. Por mais que eu esteja com vergonha, por mais que eu esteja sem forças, por mais que a minha carne não queira, eu preciso voltar. Porque durante esse período eu vi que longe do Pai não dá para viver. Longe do Pai não dá para ficar.
E quanto mais longe do Pai você fica, mais difícil se torna de voltar, porque o inimigo já está te tragando. E dentro disso, por uma simples brecha que a gente dá, irmãos, até pensar em se matar, o diabo nos leva a pensar. Pensa que é uma brincadeira, pessoas que às vezes falam que está sofrendo de depressão, é maluquice, é doideira, vai trabalhar, vai arrumar um emprego, alguma coisa. Não é. Muitas pessoas falam isso, mas não é. O mundo espiritual, ele não brinca de ser mundo espiritual. Como eu falei, o nosso inimigo, ele está o tempo todo querendo tragar, querendo nos matar, querendo nos tirar. Ele não só quer tirar da presença, mas ele também quer matar, porque ele sabendo que se ele só tirar e a gente se arrepender e pela graça a gente voltar a Cristo, a gente é recebido novamente. Somos chamados de filhos novamente, porque isso é uma decisão nossa. Jesus, ele sempre está esperando nós. Mas com tudo isso, devemos vigiar antes dessas coisas acontecer. Devemos tomar o maior cuidado. Se hoje nós podemos olhar para nós e pensarmos qual área da nossa vida nós estamos deixando de cuidar, qual área da nossa vida nós estamos deixando de vigiar, sabe? São várias áreas da nossa vida, mas sempre tem uma que você mais se preocupa, sempre tem aquela que você mais cuida, mas qual é que talvez você não está tomando cuidado? Uma reflexão para nós, porque dentro disso, quando eu não tive cuidado em certas áreas da minha vida, eu acabei deixando essas áreas abertas e esqueci que a palavra me ensina que eu não devo dar lugar ao inimigo. Irmão, Jesus, ele é o maior exemplo para nós. Que isso não fique só com as minhas palavras, mas com a Bíblia. Porque a Bíblia vai nos dizer o tempo todo o que nós devemos fazer para se proteger. Efésios vai falar sobre o capacete, sobre a couraça, sobre as sandálias, sobre o escudo, sobre a espada, coisas que a gente já trouxe em estudos aqui. Mas tudo isso é para que a gente não dê lugar ao nosso inimigo. E isso nós devemos tomar o maior cuidado. Talvez irmãos que não estão mais aqui hoje, que a gente um dia cultuou junto, que um dia a gente adorou a Cristo juntos, e a gente olhar para esse irmão e falar assim, caramba, o que aconteceu para ele ter se afastado? Para ele não estar mais aqui ou ele não ter força. Infelizmente, esse irmão ou essa irmã talvez não cuidou das suas áreas como deveria, e assim deu brecha ao inimigo. E fica mais difícil voltar. Mas nós que ainda estamos aqui firmes e fortes, com Cristo todos os dias, devemos ter cuidado. Cuidado no que fala, no que pensa, como anda, com quem anda. Porque não adianta nada se muitas das vezes estamos fazendo tudo certo, mas as amizades que nós estamos do lado não são amizades que vão nos levar a Cristo. São amizades que zombam a Cristo, que falam tudo aquilo que é ao contrário de Cristo. E ser cristão no meio de pessoas assim é muito difícil. Porque ou você ganha essas pessoas para Jesus, ou elas te ganham para o mundo. Então, devemos ter o cuidado, irmãos. Cuidado no que fala, cuidado no que pensa, com quem anda, como anda, até mesmo no que vê. Porque tudo isso, muitas das vezes a gente não vigia. Redes sociais, tudo isso a gente não vigia e pode ser uma brecha que nós estamos dando ao nosso inimigo, e isso se torna um prato com um grande banquete, na verdade, para o nosso inimigo. Então devemos sim tomar cuidado. A palavra diz, orai e vigiai. E é o que nós devemos fazer. Tiago 4:7, para a gente finalizar. Tiago 4:7.
diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Devemos nos sujeitar-vos a Deus, andar sempre embaixo da sua cobertura, andar sempre diante a sua palavra, e assim também resistir às tentações, também resistir ao nosso inimigo, que ele fugirá de vós. Mas isso não é só hoje, isso é todos os dias, pois ele pode fugir, mas ele volta de novo a te tentar. Então devemos tomar cuidado e vigiar. E assim fica essa lição para nós nessa manhã. Não deis lugar ao nosso inimigo. Amém?